Olá, boa tarde, ou quase boa noite. Aqui é a Ângela Taca, no canal Polêmicas, essa coisa aí. Ó, eu já vou falar desde o início, tá? Dá o like, por favor. Se gostar, claro. Se não gostar, dá o dislike. E aperta o tal do sininho, porque eu vou fazer um videozinho, eu vou encher a paciência. Eu vou fazer um videozinho comentando alguma coisa escandalosa ou não. É a minha opinião, ou é a opinião de cientistas, doesn't matter. Eu vou falar todo dia um pouquinho. Sabe por quê? Porque eu gostei. Gostei dessa coisa. A gente fica. Eu sou um jornalista de escrever. Sempre escrevi. De repente eu começo a falar e agora as pessoas estão gostando. Recebi hoje o telefonema de um amigo que é um baita de um jornalista, diretor de um grande jornal, feliz da vida comigo, dizendo que não sabia desse meu lado, que eu estou indo muito bem, que eu colocasse o celular nessa posição, que é melhor, mas é que aí, ó, meu, ó, mostra a porta, mostra essa outra porta, porque aqui eu tenho um escritóriozinho dentro da casa aqui, e os meus livros, todas as minhas coisas ficaram dentro deste aqui. Fica mais bem conservado, coisa e tal, mas na hora de fazer um filminho, né, fica esse cenário com porta de guarda-roupa, assim. Não tem problema? Vocês não se incomodam, né? Então tá bom. Mas pelo menos mostra que eu tenho livro, né? E tenho a outra porta ali, cheia de livro também. Tem livro meu e do marido. Um monte de livro em inglês. Ó, tem também em italiano. Tem até um livro ali, aquele azulzinho ali, ó. É Erotic Art. Se existe uma coisa que eu gosto, sempre gostei. Sempre foi a Naughty Girl. Outro dia eu expliquei para uma amiga minha o que é Naughty Girl. Arte erótica. Oh, eu gosto disso. Eu posso dizer, ai, que coisa mais picante para se falar, Angela, que não é nada disso. Eu vivi falar aqui hoje de uma notícia que está além do Moro, né, que está em Maus Lençóis, e Maus Lençóis por conta nitidamente de uma disputa ideológica, porque esse mocinho aí do site que esqueci o nome, Intercept, esse menino era um correspondente, ou ainda é, do The Guardian, né? Quando eu estava na Inglaterra, era o único jornal que falava a favor do PT, porque ele era o correspondente no Rio de Janeiro. Então, agora ele vê com essas coisas. Quando eu percebo que as coisas têm um viés ideológico de esquerda, de direita, vamos parar. Eu, eu acho que a liberdade da pessoa começa nesta coisa de não estar preso a crença nenhuma, que é o meu caso. Então, embora eu tenha as minhas convicções políticas, é claro. Aqui não vem ao caso. Falando disso, de mentiras, né, de vieses ideológicos, quem não assistiu tem que assistir, a minissérie, são 5 episódios só, do Chernobyl. Gente, o que foi aquele desastre? A gente não sabe desta missa um quintinho desse tamanho, assim. É uma coisa apavorante, a produção é fantástica, os diálogos são maravilhosos. No último episódio, quando a gente vê o triunfo da mentira, e eu que estou aqui me queixando nem tanto, mas eu não sei se eu já fiz o meu merchandising de hoje sobre o livro que eu escrevi, não sei se vocês estão sabendo. Esse livro aqui, Tudo por um Monstro, o outro lado do caso, o Roger Abdelmaci. Esse livro fala de mentiras, não é? E eu fico, quando eu vi, eu já falei em outro vídeo que eu me propus a fazer uma biografia do Roger Abdelmaci, que eu sempre considerei um personagem inquietante, intrigante, complexo, um mosaico de emoções, uma coisa terrível também, mas interessante, do ponto de vista de entretenimento, um grande personagem.
Mas quando eu comecei a ler sobre os detalhes do processo, do escândalo, o que a imprensa publicou, o que essas mulheres fizeram, ou as contradições que as mentiras idiotas de venda de embrião, por exemplo, falei disso ontem. Aí eu mudei o projeto. Eu tenho um pouco tem a biografia dele também, tem aspectos da vida dele totalmente desconhecidos, e interessantíssimos bastidores que eu vivi, né, que eu conheci, porque eu trabalhei lá. E nos últimos anos, de 2007 a 2009, eu praticamente trabalhei lá dentro. Houve, claro, me mandou embora umas 2 vezes, mas eu voltei e trabalhei lá dentro. E eu que fico aqui, me confrontando com essas mentiras, tentando mostrar para as pessoas, olha, enfrentem os seus preconceitos, porque houve sim mentiras, houve sim quem tivesse mentido. Ele está sim pagando pelo que fez, porque totalmente inocente ele não é, né? Mas principalmente pelo que não fez, os crimes horrorosos não fez. O monstro que foi criado na mídia é artificial. Eu me reclamando aqui com essas mentirinhas de nada perto do que houve em Chernobyl. Um governo mentindo. Se é que esta versão, que é uma produção americana, né, tem todo o crédito que merece. Mas eu ainda não fui verificar, não fui ler. O acidente aconteceu em 1986. Eu já era divorciada, lutando na vida para sustentar 2 filhas, correndo para cima e para baixo. Eu consumi o que a mídia me passou e tal. Aliás, essa coisa da gente consumir o que a mídia fala vai acabar, né? Vai acabar, porque saiu publicado, então é verdade. Isso vai acabar, isso vai acabar. Tempos mais democráticos de discussão das coisas, discussão dos pontos de vista, mostrar o bendito outro lado da história, estão chegando e se aproximando velozmente por conta da internet. Por conta disso que estamos fazendo aqui. O YouTube é uma das redes sociais mais ativas nesse sentido. E a gente tem que prestigiar. Pronto, já falei 7 minutos e não disse nada. Pronto. Ave Maria, como é complicado, viu? Bom, o que eu queria falar é que hoje a Nájila entregou o celular dela, né? Aliás, demorou. Desculpa aí. Na Inglaterra, no Reino Unido, país de Gales, todo o Reino Unido, hoje em dia, quando há uma acusação de estupro, a primeira coisa, ela tem que assinar quem faz a delação, pode ser um homem, pode ser uma mulher, vai lá assinar que concorda em entregar o seu celular, porque vai ser periciado. Ah, não, mas eu não quero entregar o celular. Então tá bom, você tem que entender que muito provavelmente o seu processo não vai adiante, porque é uma forma legítima de perícia dos acontecimentos. Isso aconteceu porque um rapaz que estava ali no banco dos réus para ser condenado na última hora, o advogado conseguiu que o telefone dela fosse periciado, a burra não apagou o que tinha e descobriram que eles eram namorados e que tinham, entre outras muitas coisas que descobriram, né? Que tinham uma fantasia sexual que era do estupro. E ela acusou ele de estupro. E ela estava mentindo e ele foi libertado. Então agora é lei lá. Então aqui a dona Nájila entregou o celular, mas ela é esperta. Ela entregou um celular novo, né? Sem nada. Meu Deus do céu, como é esperta. E tem mais, ela disse que o celular velho, onde estava o vídeo de 7 minutos, onde estava tudo, né? As conversas que eles tiveram e coisa e tal. O advogado dela, acho que o segundo, terceiro, roubou dela. Pelo menos é o que eu vi numa notícia aí. Não sei se eu estou passando para frente coisa errada. Mas, de qualquer forma, se o advogado tirou dela ou não, o celular original ela não entregou. A burra entregou o celular novo. Quer dizer, ela conseguiu se incriminar mais um pouquinho. E pensar que ela não é a única, né? E pensar que outras fizeram a mesma coisa, né? E a desculpa é sempre a mesma. Tem uma aí que, não, em 93, quando eu fui estuprada.
Foi um estupro anal e vaginal. Nossa, foi um horror. Foi o rei dos estupros. Ela foi direto. Isso para alguns veículos da imprensa, para outros não foi assim, tá? E para a justiça nunca falou em estupro, nunca, nunca. CRM, delegacia, juiz, era sempre uma queixa de erro médico. Isso está até publicado na Folha de São Paulo. Mas aí, quando ela vai de novo, o que é que acontece com aquela BO que ela fez com o corpo de delito, com o esperma do médico e tudo? Sumiu. Por acaso aquele delegado era corrupto, porque eu printei, uma hora dessas eu mostro, aí uma carta que apareceu, um tal de Sebastião Oliveira apareceu no site dela, na página de Facebook dela, dando uma justificativa enorme, falando que que o delegado era da 5ª Delegacia da Consolação, do bairro da Consolação, em São Paulo, e que era um corrupto, e que o Roger comprou ele. Aliás, o Roger comprou o delegado, o Roger comprou os peritos para estar em prisão domiciliar, comprou tudo. Um cara formidável. E por isso que o BO sumiu. E o delegado, que poderia ser questionado, como assim, senhor? Né? Morreu. Pô, justamente um delegado que morreu. Uma delegacia que não tem nada. Por que será que não tem nada? Perdeu. E por aí vai, né? Tem denúncias que estão na sentença. Qualquer um pode ler. A sentença do doutor Abdelmaci está online. Qualquer um pode ler, e foi uma das bases do meu trabalho de pesquisa. Tem gente lá que fala que gravou o áudio dele abusando na sala de repouso. Gravou. Mas o áudio não deu certo. Oh, meu Deus. Tem a outra que gravou também, mas perdeu o gravador. Uma perde o BO, outra perde o gravador, outra perde... É uma série de coincidências assim formidável, né? A Nájila, coitada, o gravador... Não, o gravador não, o celular dela sumiu, justo aquele. E sumiu o tablet também. Bom, o meu propósito era falar um pouquinho sobre essas falsas acusações de estupro e o problema maior delas, que não é pôr na cadeia tirar dinheiro do outro para se livrar de justiça, não. O grande problema são as vítimas verdadeiras, que vão perdendo credibilidade. O movimento Me Too tanto fez, tanto encheu, que disseminou acusações por aí afora, que dos últimos 2 anos tem se tornado objeto de estudo, porque foram tantas, não é só no Brasil não, é no mundo inteiro. Virou, mexeu, bebeu 2 vinhos, aí ele forçou um beijo, acabou, vai lá na delegacia e denuncia, e isso não está ficando legal. Por quê? Algumas dão certo, claro, vai até o fim, realmente aconteceu. Vamos dizer que existe uma estatística do Me Too que fala que de 2 a 10% das denúncias de falsa alegação de estupro, não é de beijo roubado não, de estupro, são falsas. Ok, 5% é falsa. Para o cara que está sendo acusado, é 100%, né? A estatística para ele é 100%. E esse tipo de acusação falsa está motivando profissionais da criminalística, psicologia, direito, a estudar melhor o assunto. Por exemplo, e isso é ciência, não é Ângela falando não, viu? Pode espernear, fazer o jus esperneante aí que estão fazendo, porque é um tal de mover processo contra mim, tá? Mover processo contra uma coisa que está publicada na imprensa. Se está público, eu não preciso provar nada, gente. É público. O livro mostra todos os links onde você pode acessar essas entrevistas que vocês se contradisseram. Então,
Não tem que provar nada. Vocês é que tem que provar. Que acusarem vão ter que provar agora que não mentiram. Essa que é o grande problema. Estão em apuros, sim. Falsa alegação de estupro é crime de falso testemunho, é a delação caluniosa. A lei brasileira ainda é branda, mas a vergonha que vocês vão passar, porque vão passar, esta é inominável. Porque é isso que o nosso amigo lá, o meu amigo, né, que ninguém quer ser amigo dele, passou. Uma coisa foi ser condenado na justiça, devidamente julgado, analisado o caso, e a juíza julgou. E a juíza, eu já falei, uma intelectual de esquerda feminista à frente desse caso. Há quem, no campo jurídico, desembargador, com um nome muito respeitado, que não concorda com isso. Acha que tem alguma coisa errada na indicação dela. Mas tudo bem, não é a minha área e eu não vou ficar julgando isso. Mas o grande mal não é só ser condenado, não. O grande mal, tem gente que está condenada há mais tempo até, tem gente que está condenada e está lá quietinho, né, cumprida a sua prisão quietinho, ninguém sabe mais dele. O problema, 10 anos de difamação. 10 anos falando, ele me estuprou assim assado, destruiu minha vida, fiquei assim, fazendo propaganda do assunto, 10 anos subindo na escala da midiática, vendendo livro, fazendo site, agora tem umas que são representantes de direitos humanos e não sei o quê, com popularidade, com um monte de gente seguindo, muita gente aplaudindo. 10 anos apoiada numa mentira. Agora, quando eu vi, né, ontem, quando eu assisti ao capítulo final do Chernobyl ontem, e eu vi que são mais de 30 anos, quase 40 anos, um país, uma nação apoiada numa mentira sobre o que de fato aconteceu e como aconteceu nesta usina nuclear de Chernobyl, que até hoje provoca males, porque a radiação, o nível de radiação foi terrível. Até hoje eles estão apoiados em mentiras. Por que essa mulher aí não ia se apoiar em mentira para fazer para ganhar uns likes a mais? Essa que é a verdade. Olha aqui, isso é ciência, não é Ângela falando, não. Dá para ler aqui? Ó. Motivos para preencher uma alegação falsa de estupro. Os pesquisadores são da Universidade, do Departamento de Criminologia e Direito Criminal, da Faculdade de Direito da Universidade de Amsterdã, e do Departamento de Criminologia e Faculdade de Direito de Maastricht University, na Holanda. Esses rapazes já escreveram. Esse artigo aqui, este é de 2016. Não, este é o de 2017. Foi aceito para publicação em 2017 e foi publicado numa revista importante. Arquivos de Comportamento Sexual. É uma revista científica. Esse é um original. E esse aqui foi The European Journal of Psychology Applied to Legal Context. A revista europeia de psicologia aplicada ao contexto legal. São os mesmos autores também da Universidade de Amsterdã e de Maastricht. Esse aqui também é do Colégio Oficial de Psicólogos de Madrid. Então esse artigo aqui tem outro colaborador. Esse é de 2016. Esse aqui se chama Preenchendo Feeling False Vice Report. Preenchendo relatórios viciosos, desonestos. A distinção entre falsa e verdadeira alegação de estupro. Tá aqui, ó. Então, quem lê um pouquinho de inglês pode ver. Estes dois estudos aqui eu destaquei por causa do título, porque tem outros de outras áreas, de psicologia, de criminalística, tem estudos no Reino Unido, estão estudando muito esse caso.
Agora, o interessante, nesse último estudo aqui de 2017, tem os estudos do professor, do psicólogo americano Kanan, K-A-N-I-N. Quem puser Kanan vai encontrar. Ele foi o primeiro, desde 1994, a estudar essas falsas alegações de estupro. Ó, já tem 20 minutos, mas agora vai. Agora chega. Agora também já comecei a falar, não vou terminar. Eles classificam aqui as alegações de estupro. Por que uma pessoa faz isso? Porque tem que ter um motivo, né? Imagina, vai na delegacia, submete-se a corpo de delito, às vezes, né? Ou então, vai a tribunal com uma falsa alegação. Mas para quê? Por quê? Por que faz isso? Aí eles pegaram 58 casos de falsas alegações comprovadas. Não, na verdade são 61 casos de falsas alegações comprovadas na Holanda, só na Holanda, durante um determinado período, que depois eu fico devendo quando foi, tá? Durante um determinado período que não é de, sei lá, 5 anos, 6 anos. Muito bem. Alegações falsas, comprovadamente falsas, porque tem as que não deu para comprovar que eram falsas, né? E eles dividiram, eles classificaram essas alegações em 7 categorias. O Kanan, que é aquele outro, ele classificou em 4, mas esses daqui, esses holandeses, que são no momento os grandes estudiosos do assunto, eles classificaram em 7. Primeiro, ganho material. Quer dizer, a mulher faz para ganhar alguma coisa com isso. Alguém lembra de algum exemplo? Depois, para ganhar atenção. Ah, tá, ganhar atenção. Mas para que a pessoa quer ganhar atenção? Vários casos. E eu vou comentar em outros vídeos. Tem muitos casos. Inclusive, no contexto de Roger Abdelmaci, tem. E eu não sei não se essa menina também, essa tontinha aí, não é para ter alguma atenção também. Vingança. Você não quis namorar mais comigo. Aí eu me vingo. Entre outras coisas, né? Atenção que eu já coloquei. Álibi. Álibi é um negócio sério. Eles citam casos de mulheres que, pelo menos uma que eu me lembro, estava lá transando, o marido surpreendeu, ela imediatamente acusou o sujeito de abuso, de estupro. Então o álibi é para... Tem a outra que... Bom, eu preciso olhar direitinho para depois comentar, porque são interessantes. Hoje eu só vou dar essa pegada. O álibi é importante. Eu traí o sujeito com aquele doutor lá, e eu traí meu marido com aquele doutor lá, mas aí é claro, eu vou falar que ele me estuprou, né? Eu vou falar que foi um abuso, né? É uma hipótese, não estou dizendo que isso aconteceu, mas é uma hipótese bastante interessante, né? Desordem mental, sim. Pessoas que sofrem de distúrbios, borderline, por exemplo, distúrbios afetivos, pessoas que... Eu nem sei dizer quais são todos os distúrbios, que parecem, para mim, sociopata, né? Gente que parece que está normal e é capaz de mentir para destruir a vida do outro, né? É o caso, no mínimo, né? Nessa qualificação se enquadra aquela senhora cuja carta de amor, enviada 2 anos depois do estupro, ou dos estupros, porque eles iam em motéis, iam em hotéis, ela enviou essa carta de amor, pedindo perdão, pedindo que ele desse uma atenção, e ele foi acusado de ter estuprado, foi acusado de estupro, porque a desordem dela, ela fez tudo aquilo, ela disse que tentou suicídio na porta da clínica. Eu conversei com o valete, que era o sujeito que guardava carro, e que era praticamente o segurança, né? Falei, você lembra de uma pessoa aqui na frente? Ela não explica para a juíza como, na sentença não está explicado, e nem no processo que eu tive acesso à defesa, como é que ela tentou suicídio, não está explicado. Mas ela gostava de se estiletar. Bem normal a pessoa.
É claro que é tudo por conta dele, não é por conta do Roger que ela fazia isso. Não, antes ela sempre foi normal, sempre foi. E ela diz que tentou suicídio na porta da clínica, olha isso. Hã? Pergunta como é que foi que aconteceu, não me explica. Qual foi o médico que ela, porque ela diz que foi um médico da clínica que socorreu. Quem foi esse médico? Não. O porteiro viu? Não. Foi para a delegacia, foi para o hospital, porque é uma tentativa de suicídio, não é? Tem que registrar isso. Não. Juiz perguntou alguma coisa a respeito? Não. Desordem mental é uma das coisas. Relabeling. Relabeling quer dizer, você estava namorando, que nem o caso dessa menina aí do celular, né? Tava namorando, de repente ele não quis mais. E aí ela chama de estupro. Ou melhor, isso aconteceu com um artista americano dentro do movimento Me Too. Eles estavam transando, de repente ela não gostou da coisa e chamou de estupro. Né? Pode-se entender também o negócio do Neymar, que parece que ele foi violento, ela disse que ele foi violento, né? Ou, sei lá, ou estava dentro do padrão que ela gostava, porque parece que ela mandou, mas ela chamou de estupro, que na verdade foi uma coisa que ela aceitou muito bem, né? Regret é arrependimento. Transou, deu gostoso, desculpe o termo, e depois se arrependeu. Tem um depoimento que não foi a julgamento, mas serviu para montar a imagem do monstro, como está no blog, que ela fala assim, ai, ele falou que se eu transasse com ele, desculpa imitar, vai, mas ele falou que se eu transasse com ele, ele fazia quantas tentativas para ter filho que eu quisesse. Aí eu transei, e aí agora eu me arrependo. Eu não sei, o caso dela, pelo menos com essa configuração, né, eu me arrependo de ter dado para ele para poder fazer, ela se prostituiu, né? Como se o outro fosse muito burro para pagar tão caro por prostituta, né? Ela se prostituiu, aí ela pega e fala que foi de outro jeito. Ela se arrependeu e fala que foi estupro, é isso que eu queria dizer. E depois tem as outras categorias que sempre uma estatística tem que contar, que é causas desconhecidas. Muito bem. Então era isso que eu queria falar hoje. E aqui no Brasil, até quem sabe, né, por um acaso, esse moço, Felipe Vieira Avelar. Esse moço é advogado e ele fez um trabalho de conclusão de curso, do curso de Direito da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. E ele chamou o trabalho dele Indo Além da Mulher de Potifar. O valor da declaração do ofendido em crimes sexuais e a teoria do estupro fabricado. E nós vamos voltar nesse assunto aqui. O trabalho do moço é muito interessante e ele usa na bibliografia dele esses artigos que eu falei, mais o Buchanan e outros. Eu não consegui achar o Felipe Vieira Avelar com 2 L's, em lugar nenhum, porque eu gostaria demais de conversar com ele sobre o trabalho dele. A bibliografia que ele apresenta aqui ele cita vários juristas famosos e cita também esses 2 pesquisadores holandeses que eu falei aqui, Zutter e Horzelenberg. Bom, eu acho que é por aí hoje, tá bom? Amanhã eu quero voltar no caso do nosso amante virtual, que tá em maus lençóis, Fiquei sabendo hoje que são mais de 10 mulheres que foram envolvidas nessa história toda. Inclusive uma pernambucana vai se meter com pernambucana. Cara, pelo amor de Deus. Olha quem tá aqui. Darling, come on, darling. Say hello. Olha o pintor. Hello, everybody. How are we today? Olha a camiseta dele, ó. Por quê? Não tá linda essa camiseta? Porque ele pinta, né, darling? Ó,
pratinho que era da casa, ele usa para pintura. Muito lindo. A paleta dele, né, Dara? Tchau. Buy the book. Buy the book, quer dizer, compra o livro. Bom, gente, até amanhã, viu? Um beijinho. Bye, bye.